Você está com o microfone desligado, Tereza. Boa noite a todos. Espero que esteja tudo Boa bem. noite. Vamos a mais um estudo aqui do nosso Livro dos Espíritos. Desculpa o atraso aqui, tive um pequeno atraso. Boa noite ao Enderson, a Sueli. Boa noite. E nós vamos ao estudo de hoje, né, Sueli? Sobre qual o tema, quais questões? Hoje nós vamos da questão 140 até a questão 146. Então, Ótimo. nós estamos no livro 2º, no capítulo 2, no item 2 da alma. Ótimo. Então, vamos lá, vamos começar, né? Nós estamos meio atrasados aí, vamos lá. Então, vamos lá. A questão 140 diz assim: que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos, presidindo cada uma as diferentes funções do corpo? A resposta: isso também depende do sentido que se atribuir à palavra alma. Se por ela se entende o fluido vital, está certo. Se o espírito, quando encarnado, está errado. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos através do fluido intermediário, sem por isso se dividir. E aí nós temos uma subdivisão dessa questão, onde o Kardec faz a seguinte afirmativa: não obstante, há espíritos que deram essa definição. E os espíritos responderam: os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. E aí o Kardec comenta: a alma age por meio dos órgãos, e esses são animados pelo fluido vital, que se reparte entre eles, e com mais abundância nos que são os centros ou focos de movimento. Mas essa explicação não pode aplicar-se à alma, como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa com a morte. Então, nós não podemos esquecer que o espírito ele é indivisível e imortal. E quando a gente lê essa informação, isso nos enche de esperança, né? Porque o fato de sermos imortal significa que vamos poder voltar aqui muitas vezes. E o fato do espírito ser imortal, nós temos essa possibilidade de reencarnarmos quantas vezes for necessária, né? E isso é uma coisa que nos favorece. Agora, quanto à divisibilidade da alma, Tereza, eu gostaria que você explicasse para mim e para as pessoas que estão nos assistindo melhor isso, porque não ficou muito claro quando eu fui estudar. Não sei se eu entendi direito, na verdade é isso. A não ser que o Enderson tenha entendido e gostaria de comentar. Não, é um questionamento muito interessante, né? O fluido vital, quando ele traz o que ele fala da alma, no caso, quando os espíritos perguntam, quando ele faz a pergunta, né? Quer pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo. Isso ainda depende do sentido que se atribui à palavra alma. Então, quer dizer, ele quis dizer ali que a gente tem que saber qual o significado, em qual momento a palavra alma está sendo utilizada, né? Porque na nossa concepção, nós temos tantas palavras com vários sentidos. Então, ele traz ali o sentido. Se for a palavra alma no sentido por alma, se entende o fluido vital, a teoria está certa. Então, aí nós temos que ver a alma como fluido vital. Aí, ele diz que sim, seria subdividido. Mas aí nós temos que entender o que seria esse fluido vital. Seria isso mesmo, Tereza, ou estou errado? O que é esse fluido vital? O que é o fluido vital? Fluido vital. Né? O fluido vital é aquele que vai nos dar vida, né? Isso. Vai dar vida ao nosso corpo físico, né? Então, a gente poderia dizer que esse fluido vital vai dar vida ao nosso corpo físico, aos vários órgãos do nosso corpo físico.
né? Ele dá vida a esse corpo físico. A alma é diferente, a alma é esse espírito, que é indivisível, como ele mesmo diz. Não tem essa divisão. Como você mesma falou, Sueli, não tem essa divisão, né? Nesse sentido, são os dois sentidos, né? O fluido vital, aí com esse fluido que dá vida, e o fluido vital, e a alma... mas eu não vejo aí, pelo menos não lembro, né, de onde ele está confundindo alma com fluido vital. Não sei aonde está isso aí, né? Ele está colocando aqui, mas eu não lembro. Talvez na revista espírita, viu, gente? A gente consiga mais subsídios para a gente entender essa questão com maior nitidez. Porque vocês sabem que lá na revista espírita, Kardec faz todos os questionamentos e muitas coisas lá. Como é que a gente poderia falar? É o laboratório lá do Kardec, antes de escrever qualquer coisa, né? Ali. Mas esse livro, agora lembrando que não dá para ser na revista espírita, agora veio aqui na minha mente, porque esse livro foi escrito em 1857. E a revista espírita ela foi feita em 1858. Mas pode ser que em algum artigo, lá eu vou procurar isso, tem alguma explicação sobre isso, né? Que ele, assim, fale mais sobre isso. Mas fluido vital é aquilo que vai dar vida ao corpo físico. E eu não vi ainda trocar como alma, né? Se você pensar que a alma é um fluido vital, aquilo que dá vida ao corpo físico, pode ser que você consiga distinguir aí em vários órgãos. Vamos pensar assim, né? Em várias partes. Mas se a gente pensar a alma como esse espírito, ele é indivisível. Não sei se ficou muito claro. Não, mas eu acho que é isso mesmo, Tereza. Se eu penso em espírito, eu estou falando em desencarnado, certo? Então, esse espírito é indivisível e imortal. Agora, se eu entender a alma como o espírito encarnado, então não tem, até porque o espírito não é divisível, né? A alma, sendo entendida como espírito encarnado, também não é. Agora, se ela for entendida como esse fluido vital aí que foi colocado, então ela tem. Eu achei um comentário, não sei se é pertinente, mas eu acho que vale a pena, já que a gente está falando sobre isso. A revista espírita, não? Achou alguma coisa na revista? Não, eu achei num artigo de um espírita, tá? Então, ele diz assim, os antigos videntes achavam que a alma se dividia por tomar o efeito pela causa. Ao verem o espírito tomando formas diferentes e até se dividindo quando conveniente, propuseram a teoria da divisibilidade da alma, dizendo que essa tomava corpos inferiores na escala dos próprios animais. Tomavam o perispírito, ou mesmo o fluido vital, por espírito. Agora que se conhece a função do perispírito e, por conseguinte, do fluido universal que ativa nos homens os órgãos, retiram-se as dúvidas, compreendendo que o espírito é imortal e que a vida pode continuar em toda parte. Então, eu tenho a impressão que é uma questão terminológica mesmo, né, Tereza? Porque ali eles estão usando alma como fluido vital, é aquilo que eu falei. O fluido vital é como se tivesse todos os órgãos, confundindo isso, né? Isso. Na realidade, é uma confusão, né? Isso. É uma confusão que faziam aí de alma com fluido vital, com perispírito, a confusão. Mas ali Kardec, depois ele elucida tão bem isso, né? Uhum. O que é o fluido vital, o que é princípio vital, fluido vital, o que é alma, o que é perispírito, o que é espírito. Né? Vamos lembrar todo mundo que está assistindo, a gente parece que está confuso, né? Mas vamos tentar elucidar aí. A alma é o espírito aqui encarnado, né? Isso. E o espírito é a alma que desencarnou. Né? É interessante então, são terminologias, né, para a gente entender. Isso. O fluido vital é aquilo que nos dá vida. O fluido vital é aquilo que nos dá vida. Perispírito é o corpo espiritual. Sim. Né? O corpo espiritual. É o elo de ligação entre o espírito e o corpo físico. Vamos deixar bem claro isso aí.
para ficar sossegado. Seria uma questão genérica, né, Tereza? Eu estou lendo uma questão semântica, aí não sei, né? Para trazer né, que esse fluido, que são os gases na matéria que formam todo um processo da natureza, né? Ele traz aqui esse fluido, ou seja, a gente vai ver que tem, quando você usa fluidos para poder fazer algum tipo de situação, eu diria, vamos dizer, para a natureza, seriam as massas, né? Que você traz, que os espíritos usam para poder estar trabalhando. Então, quando ele traz esse fluido vital, é isso, é tudo aquilo que dá, que é para trazer energia, né? Para um ser vivo, para você dar vida a algo. Pode ser a natureza, o que for. Então, ali tem fluidos ali, vitais ali, que foram colocados ali para que aquele corpo ali se manifestasse. Então, ele traz esse fluido nesse sentido, né? Ele não vai trazer, de uma certa forma, falando a respeito do espírito, é porque, como ele diz que tem várias... a palavra alma, ela tem vários sentidos, aí que vem a confusão, né? A gente vai ver que os filósofos, eles também traziam a palavra alma de uma forma diferente. A visão que eles tinham da alma é diferente da visão que é hoje. Então, a gente vai ver que eles falam da alma de uma forma bem diferente do que é hoje, dentro das explicações que foram dadas para nós aqui. Então, naquela época, lá atrás, né, os filósofos, os grandes filósofos, a alma para eles tinha um outro princípio. E a gente vai ver durante o tema aqui, a gente vai ver isso. Então, para mim, ficou bem definido. Se for fluido vital, sim. Se não, não. Então, o fluido vital vamos entender que esse fluido vital, gente, é o que dá vida, né? Isso tem que, é claro, né? Já está dizendo que é da vida. Aí a gente poderia confundir. É isso mesmo, né? Tem vários significados. Para nós espíritas aqui, o significado alma é esse espírito encarnado, que é indivisível, né? Que é o espírito, só que ele está encarnado e é imortal. Acho que fica claro assim, né? Vamos tentar fazer sucinto para não confundir as pessoas que estão vendo. Nós estamos aqui num delírio aqui, né? Nós estamos aqui não, e eu acho que uma reflexão e aí às vezes pode confundir, né? Vamos deixar claro aí para as pessoas não ficarem tão tensas e não confundir. Esse artigo que você trouxe está bem elucidativo, né, Sueli? Tá bem... E eu acho, Tereza, que a gente não pode esquecer que esse livro, como a primeira coisa que você falou, ele foi escrito em 1857. Né? Então, a gente tinha uma outra realidade, era um outro momento. E é claro que o Espiritismo, houve estudos depois disso, né? E as coisas vão se agregando. Né? Então, quer dizer, Kardec foi o nosso ponto de partida, mas nós não podemos esquecer que ele escreveu isso em 1857. Ele perguntou isso em 1857. Né? Mas eu acho que essa sua explicação aí resolve o problema. Então, espírito, quando está desencarnado, né? Está lá do outro lado, ele é indivisível e imortal. E a alma, ela é o espírito que está encarnado. Portanto, ela também é indivisível. Eu acho que é isso, né? Eu convido vocês dois para a gente começar a estudar aqui também a Revista Espírita, né? Que seria interessante. Um estudo aí para nós aí de uns 4, 5 anos. Mais ou menos. Não sei se eu tenho tanta vida para isso, não. Bem, lógico que 4, 5 anos aí para a gente estudar a Revista Espírita, porque tem muita coisa aí que às vezes está lá e a gente não tem... Sim. A gente não acessou, né? Então, podemos passar para 141? Vamos lá. Então, vamos lá. 141. Há qualquer coisa de certo na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? A resposta: a alma não está encerrada no corpo, como o pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta no exterior, como a luz através de um globo de vidro ou como o som em redor de um centro sonoro. É por isso que se pode dizer que ela é externa, mas não como um envoltório do corpo. A alma tem 2 envoltórios. Um
sutil e leve. O primeiro, que chamas perispírito. O outro, grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro desse envoltório, como a amêndoa na casca, já o dissemos. Então, na verdade, a gente pode perceber que, pela resposta dos espíritos, né, mais uma vez está sendo reforçada o fato da alma poder irradiar para além do corpo. Mas isso não significa que ela seja um envoltório do corpo. A alma, como foi bem dito na resposta, ela tem 2 envoltórios. Um sutil, que é o perispírito, e o outro mais grosseiro, que é o corpo. Então, a alma, ela não se encontra encerrada no nosso corpo, mas ela irradia. E nós podemos até pensar em fazer uma comparação se a gente tiver um vidro e a luz se irradia por meio dele, né? Fazendo uma comparação. Eu acho que essa pergunta, ela elucida um pouco, né? E a comparação, eu acredito que tenha sido muito boa, quando os espíritos dizem: a alma não está encerrada no corpo como o pássaro numa gaiola. Tereza, Henderson. Exatamente. A alma. Onde está a localização da alma, né? A gente não sabe ao certo isso aí, pelo menos se está no cérebro, se está no coração, se está em todo o corpo. A gente sabe, pelo que diz, pelo menos na questão, que está internamente e irradia externamente. É isso que ela diz aí a questão, né? Ela irradia. Né? Aí a gente vai ver que a alma tem os envoltórios, que é o perispírito, que você falou muito bem, e tem o corpo físico. Né? Quando a alma volta para o mundo espiritual, ela só vai para o corpo espiritual, que é o perispírito. Né? Mas dentro do corpo, tem um relato que é bastante interessante, vocês que estão ouvindo aí podem tentar entender, né? Nos livros de André Luiz, a morte de Dimas, né? Que ali naquele desligamento, eles vão notar que tem alguma coisa que quebra dentro do cérebro, tem uma coisa assim, a gente que sai alguma coisa, dá essa impressão, mas a gente não sabe ao certo. Né? Tem ali não seria o momento, quando você fala na morte do Dimas, eles falam que é como se o corpo, o espírito, né? Ele vai se desprendendo, não? Vai se desprendendo, mas a alma, né? No último momento ali, sabe, Anderson, que você assiste, né? Tem um último momento que o negócio parece que sai de algum lugar aí, da cavidade romboide que ele cita, né? Cavidade mas aí seria, mas seria então ali, se não estiver muito errado, seria o cordão de prata, que ele se rompendo. Que é o último cordão de prata é o último que ele desliga. Que desliga, que se rompe. Ele desliga, mas tem alguma coisa, observa ali no livro, a gente podia até trazer numa próxima oportunidade aí, isso aí, que tem uma coisa que sai ali, porque é aquela história, onde é a sede da alma, né? A sede da alma. Se é no cérebro, no coração, onde é a sede da alma? E essa é a pergunta. Mas ele vai explicar ali acho que é Missionários da Luz, se eu não estou enganada, a morte de Dimas, e vai explicar na cavidade ali, que o último a desligar, sim, é o cordão de prata ali, o cordãozinho que está ligado ao corpo físico, mas a saída que ilumina. Repara ali nesse estudo aí, chama atenção para que você veja. Agora, ela está dentro do corpo físico, como diz aqui a questão, né? Pelo menos que eu entendi, né, Sueli? Está dentro do corpo físico e irradia. Sim. Né? Irradia para fora. Ela não envolve o corpo, né? Não. Tem algumas doutrinas que a alma está até fora do corpo, né? Ela age fora do corpo, tem outras que está envolvendo, e aqui a gente vai ver que ela está dentro, né? Ela tá dentro.
Isso aí. Ela está dentro, mas ela irradia, né? Mas ela irradia. Ele explica aí na questão, né? Isso. Então, 143. Por que todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira? Uma resposta. Os espíritos não são todos igualmente esclarecidos sobre essas questões. Há espíritos ainda limitados, que não compreendem as coisas abstratas, como as crianças entre vós. Há também espíritos pseudo-sábios, que, para se imporem, como acontece entre vós, fazem rodeios de palavras. Além disso, mesmo os espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, que, no fundo, têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é incapaz de esclarecer. Há, então, necessidade de figuras, de comparações, que tomais pela realidade. Então, nessa questão, a gente pode perceber, né, que os espíritos que as respondem, eles falam dos diferentes graus de evolução. E nós sabemos, né, nós já conversamos aqui anteriormente, que nem todos os espíritos estão no mesmo estágio. E mesmo entre os espíritos mais esclarecidos, ainda assim, a nossa linguagem é muito reduzida. E isso me faz lembrar o nosso primeiro encontro, né, quando nós começamos a estudar o Livro dos Espíritos, uma coisa que nós comentamos muito é que a nossa linguagem ainda é muito reduzida. E aí a necessidade de se utilizar de mecanismos diversos, como figuras, comparações, para um melhor entendimento. E, na verdade, retoma a questão do nosso grau evolutivo e da nossa linguagem ser tão limitada, né? E não conseguir entender algumas coisas. Passar para o Anderson, ele vai comentar aí um pouquinho, que ele está quietinho hoje. Não, a resposta que a Sueli trouxe é bem pertinente, né? E eu acho legal o que ele trouxe aqui, que há espíritos ainda limitados que não compreendem as coisas abstratas. São como criança entre vós, né? Ou seja, a criança, quando ela é pequenininha, ela não compreende essa questão do que é abstrato e do que não é, né? Então, o que ele quis dizer para nós é que os espíritos, eles são bem limitados em certas situações, mas conforme o grau de evolução de cada um. À medida que cada um vai evoluindo, né? Então é por isso que tem aquela escala dos espíritos, né? À medida que eles vão evoluindo, então eles vão tendo mais conhecimento e vão, de uma certa forma, entre aspas, vão deixar de ser crianças e vão passando para a adolescência, para a juventude, até ele chegar aquele espírito adulto, né? Que seria aquele lá em cima, onde ele teria certeza das coisas, né? E quando ele traz essa questão das crianças aqui, faz a gente pensar em muita coisa, né? Tipo assim, aqueles espíritos que são zombateiros, aqueles espíritos que são são peraltas, né? É como a criança peralta também, né? Quer dizer assim, então você vai lembrando da infância. É como se ali fosse crianças crescendo, né? E cada um com atitudes referentes ao seu estado, ao que ele é, a sua condição, né? Então, por isso que ele traz isso para nós, para ter essa definição toda, né? O conhecimento. Então, a falta de conhecimento faz com que essas dúvidas venham em relação ao que é e o que não é, como se definir coisas. É o mesmo nosso vocabulário, né? Que às vezes nós temos um vocabulário que atrapalha, às vezes, até as nossas definições e como nós vamos colocar as palavras. Né? Às vezes a gente fala uma coisa que não tem nada a ver, mas o sentido, né? Então, quando você dá sentido às coisas ficam mais normais. Mas quando você não consegue dar esse sentido, você conhece a definição, mas você não consegue dar o sentido, aí há uma incoerência. Então, o que acontece aqui? É você não saber dar realmente o sentido à palavra. E aí os espíritos, com um conhecimento limitado decorrente da sua evolução,
ele vai entender de uma forma diferente como se tratar aquela ação. Foi isso que eu entendi. Totalmente, cada um na sua evolução, no seu entendimento, né? E quando essa evolução ela vai crescendo, né? Ele vai crescendo espiritualmente, amadurecendo espiritualmente, ele vai ter outros conceitos, né? Nós temos dificuldade, é que nem nós aqui. Nós hoje aqui estamos estudando o Livro dos Espíritos, todos nós três aqui, todo mundo que está assistindo, nós estamos estudando. Daqui a alguns anos, talvez, a gente tenha um outro conceito aí. A gente tem que refazer todo o nosso estudo, porque nós mudamos aqui, crescemos espiritualmente, conhecemos mais, né? Lemos mais, nos instruímos, e assim a gente vai, né? E aí o espírito é a mesma coisa. Sim. Seu microfone está desligado, Tereza. É que eu estou com um roncador aqui, gente, um roncador de primeira. Meu companheiro, né? Meu companheiro de primeira, né? Meu cachorrinho aqui é um roncador. Então é isso, né? É a mesma coisa, nós vamos crescendo aí espiritualmente, todos nós, graças a Deus, é a lei do progresso aí, imbatível. Vamos lá na outra? Vamos lá. 144. Que se deve entender por alma do mundo? A resposta: o princípio universal da vida e da inteligência, de que nascem as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão frequentemente não se entendem. A palavra alma tem aplicação tão elástica que cada um a interpreta de acordo com as suas fantasias. Tem-se, às vezes, atribuído uma alma à terra, e por ela é necessário entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom sentido, quando as escutais, e que são, de certa maneira, os lugares tenentes de Deus junto ao vosso globo. Então, a gente, de uma certa forma, já tinha comentado isso, né, a questão do termo da palavra alma, né? E o que a gente pode perceber nessa resposta é que o termo alma depende de quem o interpreta. Ela tem vários significados, e nessa questão a espiritualidade vem dizer como devemos entender esse termo. Anderson. É interessante, né? O que a gente já tinha dito ali atrás, né? Conforme o entendimento de cada um, né? E ele fala, né? Mas os que se servem dessa expressão muitas vezes não se entendem entre si. Então, ou seja, não existe uma compreensão entre as pessoas em relação a esse fato da alma, né? Porque a alma do mundo. E é interessante quando ele traz a alma do mundo, por ser no meu livro aqui fala no finalzinho que quando escutais o que de certo modo são os representantes de Deus junto ao vosso globo, né? São dirige vós as boas ações no bom caminho, espíritos abnegados, né? Que ele traz aqui. Então quer dizer que ele está falando do espírito ali encarnado, que são essas almas do mundo, né? Ou seja, cada um de nós somos uma alma do mundo. Mas a gente tem que compreender entre si o significado dessa alma. Você vai ter a alma bondosa e você vai ter aquela alma também que não vai fazer nada. Você vai ter aquela alma que vai ser cada um conforme as suas obras, né? Eu acho que seria muito mais isso que ele quis trazer aqui. Então, cada um vai entender o sentido nessa forma. Aí, quando ele traz ao sabor de suas fantasias, é que vem essa questão, né? Aí é o entendimento mesmo e o conhecimento de você saber o que realmente é essa alma, né? E aí, senão você vai ficar fantasiando, né? Cada um vai falar de uma forma diferente e aí vai gerar conflitos. E esse entendimento é como se fosse aquela torre de Babel, né? Ninguém se entende. Tá cada um falando uma língua diferente, né? Mas de uma certa forma é para aprendizado também. Eu acho que isso força a cada um de nós procurarmos estudar mais e compreender mais. Então, ou seja, é um dever de casa para cada um de nós. Vamos saber mais sobre a alma.
Então, vamos entender mais essa alma da forma que nós estamos estudando aqui, para que a nossa compreensão seja melhor. Porque nós também podemos estar equivocados em nossas ações em relação à alma. Então, tudo é aprendizado. Então, estou aprendendo hoje algo novo sobre a alma. E estou vendo, como a Tereza mesmo disse ali, seria interessante a gente pegar a Revista Espírita e dar uma lida. E você começar a estudar também a Revista Espírita e começar a entender certas coisas. E procurar outros sentidos, como ela traz a questão do Dimas, como existem outros também, em outras obras de André Luiz, onde ele traz esse momento de forma diferente. Então, à medida que ele também foi... Porque eles vão trazendo, né, Anderson, a espiritualidade, como ela é maravilhosa, ela vai trazendo essa compreensão. Às vezes a gente não tem a compreensão, as revelações que vão sendo dadas espirituais para a gente compreender tudo. Né? Aos poucos a gente tendo esse entendimento. E ali ele começa nesse texto aí, ele fala assim, ó, o que deve se entender por alma do mundo? E ele explica ali. O princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Né? Então, essa alma do mundo é esse princípio universal da vida. A gente poderia pensar assim, poderia a gente pensar, é o princípio inteligente? Porque depois vai ter a individualidade é o espírito, lembra que a individualidade já se torna o espírito, né? Quando ele se individualiza. Então é muito interessante essa colocação, ele já explica ali, depois ele vai fazer a resposta, o espírito que está respondendo, né? Ele dá a resposta, depois ele faz dizendo que cada um tem um entendimento, um pensamento, mas ele dá a resposta. Não dá, não? Ou sou eu que estou já... Não, ele só deixa claro que... Mas os que servem dessa expressão, muitas vezes, não se entendem entre si, né? Então, eu acho que ele quis dizer nisso daí porque aí vai voltar de novo. Essa expressão não deve ser muito usada, né? A gente não deve usar muito porque dá falta de compreensão, né? Sim, alma do mundo. Que, dizer, né? Que é a alma do mundo. É como se a gente... Então, ou seja, aqueles que entendem, aqueles que conhecem a expressão não se entendem. É porque que as pessoas não se aprofundaram mais para saber realmente como que é. Porque ele diz o que é. Esse espírito superior que responde essa questão aqui, um desses venerandos aí, ele explica. É o princípio universal. O que é a alma do mundo? É o princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Tá? E aí ele faz uma universal da vida. Tá? E aí ele vai... o fato dele usar o mas aí indica que ele está fazendo uma afirmação e logo ele vai explicar, ó, é isso, mas os que se servem dessa expressão frequentemente não se entendem. E depois, nada como a gente está com uma professora de português, vamos entender o texto, né? Depois ele vai falar que a palavra alma tem uma aplicação tão elástica que cada um a interpreta de acordo com as suas fantasias, com o seu entendimento. É muito bonito isso aí. Ele explica, né, Sueli? Ele explica verdade, o que é. Verdade. Explica o que é. Olha, a Soraya Araújo está com uma dúvida. Nós temos que tirar essa dúvida da Soraya. Você pode colocar de novo essa questão aí para mim? A dúvida da Soraya Araújo? Alma e espírito é uma coisa só ou não? Porque cresci escutando que alma é quem já morreu. A alma e o espírito é uma coisa só? Ou não? Porque nasci estudando que alma é quem já morreu. Exatamente. Não. Olha, Soraya, a gente até tem um termo aí, de alma penada. Né? Alma do outro mundo. Alma do outro mundo. Né? Dá até medo isso aí, principalmente no horário que a gente já está chegando aqui, dá medo aqui. Alma do outro mundo, alma penada. Mas aqui dentro do Espiritismo, o Anderson vai explicar para você o que é alma e o que é espírito para nós. Né? Na realidade, é a mesma coisa, só que aí o Anderson vai explicar. A alma é um espírito encarnado, né?
na realidade. O que é E antes, encarnado, Anderson, para a Soraya aí, para ela entender direitinho? O que é encarnado? o espírito encarnado, aqui no caso, somos nós, né? Eu, você, a Sueli, nós somos um espírito encarnado, né? Nós estamos usando essa matéria para podermos fazer a nossa jornada evolutiva, né? Para melhorarmos as nossas condições do que nós saímos de lá. A gente vai melhorar aqui para voltar para o nosso plano espiritual melhor do que nós chegamos aqui na Terra. Mas nós precisamos do nosso poder, desse corpo material, para podermos estar aqui. Então, o espírito se apodera desse corpo, né? Que é um corpo emprestado que Deus nos deu, né? Para que a gente possa ali crescer e fazer a nossa evolução. E quando essa alma deixa esse corpo, ela se transforma em um espírito de novo. Ela volta a ser um espírito, né? Então, essa questão da alma, essa termologia da alma penada, nada mais é do que o espírito, né? Que desencarnou. Então, quando você vem como alma, você é um espírito encarnado. E quando você deixa de ser alma, você passa a ser um espírito desencarnado. Então, é só uma nomenclatura que foi dada para a condição do espírito, na realidade, né? É apenas uma nomenclatura que foi dada para poder só dar uma definição do que é alma e o que é espírito. Que, na realidade, é uma coisa só. Aí ela entendeu, que bom. Que bom, Soraya, que você entendeu. Que bom. Entendi. Então, 145 agora. Uhum. Como é que tantos filósofos antigos e modernos têm longamente discutido sobre a ciência psicológica sem chegar à verdade? Resposta: esses homens eram os precursores da doutrina espírita eterna e prepararam o caminho. Eram homens e puderam enganar-se, porque tomaram pela luz as suas próprias ideias, mas os seus mesmos erros, através dos prós e contras de suas doutrinas, servem para evidenciar a verdade. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo vos fará compreender. Anderson, quer explicar? Bom, o que eu entendi aqui, né, quando ele traz sobre isso, é que esses homens eram percussores da eterna doutrina espírita, né? Eu acho interessante isso, antigos e modernos, durante um longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica sem terem chegado à verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? E essa verdade para cada um deles era no tempo deles. Então, de uma certa forma, tinha ali um sentido, né? Então, eles estavam dando um caminho, né? É interessante por isso que ele traz. É um caminho, eram aqueles que estavam preparando o caminho para que novos conhecimentos viessem. E viessem também e viessem também aquelas coisas que fossem contestadas, né? Opa, estamos vendo aqui que não era isso, não. O filósofo tal falou isso, mas a gente está vendo que ele começou a falar, mas chegou um momento que ele se perdeu. Mas nós encontramos aqui o caminho. Então ele vai trazendo um caminho novo, mas partindo sempre daquela filosofia, daquele entendimento que começou lá atrás. Aí ele vem trazendo coisas novas. Mas também os novos também, os modernos, eles podem também errar também, né? Porque o nosso conhecimento ainda ele é limitado. Nós não temos todo esse conhecimento ainda. Mas ele fala que mesmo com esses prós e contras, né, encontra-se verdades que um estudo comparativo vos fará compreender. Então, se fizer a comparação do ontem com o hoje, você vai encontrar uma verdade. Então, ele deixa claro nesse sentido, né? Então, na busca de algo do antigo e do novo, você vai fazer uma comparação, ali você vai compreender grandes verdades. Talvez que você precise de estudar mais, que você precise de pesquisar mais.
ou que realmente aquilo que aquele filósofo falou antigamente estava certo, ou não, que hoje tem que ser diferente, tem que se pensar diferente. Mas você vai chegar a um denominador. Você vai conseguir encontrar ali a verdade, mas sempre fazendo comparativos. Ou seja, você vai aprender sempre com os erros e com os acertos, desde que você saiba fazer a comparação correta. E tem gente que não faz isso não, né? Para. E a gente não pode esquecer, né, que a verdade absoluta é Deus. E que esses filósofos, eles lançaram uma semente, né? Erraram sim, porque eram homens. Embora filósofos, embora refletissem, pensassem, eles eram homens. E como você disse, Anderson, eles cometeram erros, né? E nós, assim como nós também, embora não sejamos filósofos, também cometemos erros. Sim. E, na verdade, isso é uma mola propulsora para que a gente se interesse e procure, com mais afinco, estudar e entender. Mas não esquecendo que a verdade absoluta é Deus. E abaixo dele é sempre a verdade relativa. Sim, e é verdade. Mas esses filósofos, gente, eles foram muito importantes, né? Sim, porque eles são grandes pensadores. Sim. E aí a gente vai entendendo, quando a gente estuda a filosofia, esse pensamento ele sendo contestado, depois ele sendo aceito, e aí o desenvolvimento desse pensamento. Então, esse pensamento todo desses filósofos antigos, de Sócrates, Platão, Aristóteles, por exemplo, né? Demócrito, tantos filósofos antigos, Tales de Mileto. Olha aí, esse filósofo, para mim, ele é sensacional, Tales de Mileto, espetacular. E esses filósofos todos, com esse pensamento, trazem para a doutrina, porque o Kardec era um estudioso, né? A gente tem que entender isso. E ele sabia muito filosofia, estudava filosofia. Eu tenho essa impressão, né? Pelas perguntas que o Kardec faz, né? E a gente vai ver que ali o Livro dos Espíritos, que é esse livro que nós estamos estudando, é um livro de filosofia, é um livro filosófico da doutrina, né? E as respostas são filosóficas, dos espíritos superiores nos orientando. E é esse pensamento, esse desenrolado pensamento humano, que é tão lindo, né? Esse desenvolvimento do pensamento. E traz aí, desemboca na doutrina espírita, e isso vai continuar, né? Porque a doutrina ela não é parada, ela evolui. Né? O próprio Kardec diz isso, que ela evolui com a ciência. Lembra disso, que ele fala isso? Se a ciência progredir, nós também temos que seguir. Então, ela evolui com o pensamento humano. Né? Pensamento espiritual. É interessante que a gente aprende também que, à medida que a gente vai lendo o Livro dos Espíritos, se você chegou até o final dele, se você começar de novo, o seu conhecimento já vai ser outro. Então, ou seja, a sua visão já vai ser outra. Então, é essa questão que traz aqui, né? Quer dizer, eles Vocês assistiram lá o filme do Divaldo, Anderson? Assistiu o filme do Divaldo, a vida do Divaldo? Sim. Assisti. Quando Joana de Ângeles fala para ele ler o Livro dos Espíritos ali, lembra? Lembro. Quantas vezes ele leu? Várias vezes. 18. Né? 18. Aí ela falou assim, olha, leia mais uma. Lembra dessa cena? Eu acho bacana. Leia mais uma. Né? Que ele foi agora aprendendo. Que você leu tantas vezes, agora começa a estudar. Começa a estudar o livro. Né? Vai ler, agora você vai estudar. Porque é muita sutileza nas questões. A gente passa batido, gente, em detalhes, né? Em coisas que quando a gente lê, a gente vê diferente, não é ainda? Se a gente pegar daqui a 2, a gente estudou todo o livro. A gente resolve estudar de novo, como você falou, a gente vai ver coisas que a gente não viu. Né? E é interessante porque isso remete a uma coisa muito legal. Se você pegar também um livro que você estiver lendo, uma obra básica, você lê hoje O Nosso Lar,
Então, se você ler o Nosso Lar de novo, você vai ver detalhes que você não tinha visto. Você vai assim, será que eu perdi isso daqui? E também essa questão acontece nos detalhes, né? São detalhes que mostram para a gente algo que a gente não tinha percebido. Aí quando ele traz essa questão aqui que preparam a doutrina, que esses homens eles eram precursores da eterna doutrina espírita, que estavam preparando os caminhos, eu vou lá atrás ainda e pegaria no Evangelho, lá na Bíblia também, aqueles profetas também, quando começaram também a preparar o caminho também para Jesus vir também. Então, tudo uma preparação, né? Eles não tinham todo o conhecimento, toda a sabedoria, mas eles tinham aquilo que era necessário para preparar os caminhos para aqueles que viriam e que iam trazer condições melhores para o entendimento de cada um de nós. Né? Então, quer dizer assim, então vai estar sempre, que nem você falou, vai estar sempre vindo coisas novas para aumentar o conhecimento nosso em relação à doutrina. Então vai ser sempre um aprendizado, né? Porque a gente tem como o espiritismo, como filosofia, como religião e ciência. Então, ou seja, existe uma evolução, né? O livro pode estar aqui E hoje. é bacana, porque nós aqui, né, estamos levando isso aí, nós aqui hoje, nesse ano que nós estamos, levando esse conhecimento à frente, né? Nós estamos com esse conhecimento à frente. Quem sabe lá para frente a doutrina espírita é um preparo, estou aqui supondo, né, gente? Estou aqui numa suposição, que ela não seja o preparo para uma próxima coisa que vai vir lá para frente, alguma coisa maior aí que está. Então, sempre o homem vai semeando aqui e vai colhendo lá na frente. Então, semearam lá os profetas, veio Jesus, chamou, avisaram Isaías, Ezequiel, todo mundo lá avisando sobre o Messias. O Messias chegou, né? E assim sucessivamente, essas revelações elas vão acontecendo. Quem sabe hoje nós estamos aqui para ajudar a continuar esse entendimento, essa revelação que é o Espiritismo, para que lá na frente, né, aconteça outra. Eu não sei. Eu só aqui estava delirando. Acho que essa hora eu já estou delirando aqui, né? Já estou delirando aqui. Você não está delirando, seria uma construção, né? É uma construção. Né? Isso é uma construção, e nós ainda estamos construindo. Né? Eu acho que é muito interessante, que é uma construção nossa, porque nós ainda estamos crescendo e aprendendo. Nós não sabemos nem um terço, nem um quinto, acho que nem um milésimo do que a gente deveria saber sobre isso. Então nós estamos aprendendo ainda. Né? Então é uma construção. Então vai ser uma nova, vai ser uma nova construção, vai ser novos conhecimentos, mesmo porque, viu, novos Edson, desafios. Eu, pelo menos, não tive condição na minha vida de ler os 460 livros do Chico Xavier. Gostaria muito, né, de estudar os 460 livros do Chico Xavier. Dos 30 livros aí, mais ou menos, do Allan Kardec. Né? A gente não tem tempo para conseguir tudo isso. Eu gostaria de ter. Você vê como tem revelações ali, coisas e detalhes, e a gente às vezes fica num livro só, né? Estamos nessa encarnação ali no livro dos Espíritos ainda, né? Vamos imaginar isso. É muito engraçado isso aí. Uhum. Vamos lá, Sueli, mais uma. Então nós vamos para a última agora. A questão 146 diz assim: a alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? A resposta: não. Mas ela se atua mais particularmente na cabeça, entre os grandes gênios e todos aqueles que usam bastante o pensamento, e no coração, dos que sentem bastante, dedicando todas as suas ações à humanidade. E aí vem uma subperguntinha, 146A, que diz assim: que pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? A resposta: que o espírito se encontra de preferência nessa parte do vosso organismo, que é o ponto a que se dirigem todas as sensações.
os que situam naquilo que consideram como o centro da vitalidade e confundem com o fluido ou princípio vital. Não obstante, pode-se dizer que a sede da alma se encontra mais particularmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Eu li essa questão comentada pelo Miramês, e ele diz assim, que a alma se localiza certamente na cabeça, por estar ali um instrumento mais perfeito para suas comunicações. O cérebro humano ainda é um tanto desconhecido pelos homens da ciência. E mais para frente, um pouquinho, ele diz assim: no homem primitivo, onde quase não existe a razão, o instinto direciona suas necessidades e os laços são mais frouxos, na extensão das suas sensibilidades, mas o tempo se encarregará desse ajustamento, para que tenha mais consciência dos deveres ante a vida que lhe chama. A alma e o corpo se uniram para se engrandecerem juntos. É o que eu falei lá da morte do Dimas, lá na cabecinha, né? A cabeça lá, no romboide, né? Que ele fala isso aí na região romboide. É interessante, não sei. A gente estava comentando isso antes, no cérebro, no coração, onde né? Não temos aí muita certeza. E olha aqui, de novo, ele comenta aqui do fluido vital, né? Uhum. Olha lá que ele comenta aqui. O que situa, o que considera o centro de vitalidade, esses confundem com o fluido vital. Ou no princípio vital. O centro de vitalidade, que são os centros, né, que ele está perguntando aqui no centro vital, nos centros vitais, está confundindo com o fluido vital. É isso que ele está falando aí? Ou sou eu que estou vendo aqui já? Não sei mais. Sim, é isso mesmo que ele está falando. É isso mesmo, né? Sim. E ele traz... ali que ele está mais na cabeça, né? Na cabeça. É interessante, né? Quando ele traz os gênios, né? A cabeça dos grandes gênios, né? E o coração dos que se sente bastante, cuja ação tem todos os objetivos à humanidade, né? Ou seja, tudo aquilo que liga realmente, né? A cabeça ao coração, que dá todo esse momento de paz, de tranquilidade, de sabedoria, de conhecimento, de bondade, de ternura, a sensibilidade humana, né? É o que ele veio trazer aqui. Então, é tudo aquilo que traz conhecimento. E, às vezes, a gente vê que muitas coisas se perdem por isso, né? As pessoas não pensam, não agem assim dessa forma. Mas ele traz aqui que o correto seria isso, né? Os gênios, né? Aquelas pessoas que trazem todo o conhecimento, e aquelas pessoas que lidam com o coração, né? A humanidade em si, né? As pessoas que trazem no coração a gentileza, a generosidade, a misericórdia, a piedade. Então, é todo um trabalho. E como você trouxe isso, que o Miramês fala que a alma e o corpo se unem nesse momento, né? De você estar aqui e fazer o bem. De você estar aqui, progredir e evoluir. Então, existe essa junção nesse sentido, né? Que ele vem trazendo esse ponto e você usa do corpo para dar movimento às ações aqui. É o que você precisa para poder crescer. Então, aí você vai ouvir, você vai ver, você vai falar, mas tudo numa junção, né? Existe um princípio ali que está fazendo com que esse momento seu seja individual, mas, porém, existe um crescimento, existe a inteligência agindo ali para você crescer. Né? E é isso que é interessante. E ela determina toda uma vida. Né? É o nosso princípio. Então, ou seja, eu estou aqui com esse corpo, tudo lindo corpo, mas eu preciso da minha inteligência, do meu coração, para fazer com que esse corpo corresponda àquilo que eu vim fazer aqui. Senão não adianta nada, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu não vim aqui para passear e para brincar. Eu vim aqui para poder aprender,
para poder crescer e evoluir. Mas se eu não compreendo isso ainda, se não chegou o meu tempo, paciência, eu vou, mas eu volto. E aí, como é que será? Né? Então, eu acho que é muito interessante isso, a gente começar a pensar nessas questões também, né? Esse momento nosso, mas que é uma junção. E essa junção é importante para o nosso momento aqui na Terra, para a nossa evolução. Só fazendo uma observação. Ainda bem que a gente pode voltar, né? Sim. Mas, olha, eu estava lendo outro dia uma coisa interessante. Eu não sei, eu queria lembrar de onde é que eu estou aqui pensando, mas eu esqueci aqui de onde foi que eu li, mas eu li o seguinte, que o coração tem alguns neurônios, né? Tem alguns neurônios. Aí, quando a gente fala assim... porque se a gente pensar, ela está no cérebro, no coração, o coração tem alguns neurônios. É aquela pessoa que sente emoção, né? Que tem sente com o coração, né? Pensa com o coração, pensa com o coração. Eu acho que já ouviram esse termo, né? Pensa com o coração. É porque realmente tem alguns neurônios. E essa alma, ela pode estar tanto no coração quanto no cérebro, né? Localizada a sede. A gente não sabe ao certo onde que está isso, né? Os espíritos estão dizendo aqui, né? Que está ou no cérebro ou no coração. Aí me veio isso, que eu li isso, né? Que eu nunca soube disso, viu, gente? Eu li isso aí, fiquei assustado. Tem neurônio no coração, mas tem neurônio no coração, né? A gente vai pensar, o coração pensa, né? O coração pensou, né? Quando a gente pensa com o coração. É isso, só uma observação aí para o nosso estudo. Aí vocês, por favor, procurem isso, se realmente o coração tem neurônio. Vocês sabem que o neurônio são as células do cérebro, né? Só para a gente colocar aí. Acho que está bom por hoje, né, gente? Uhum. Falamos bastante. Próxima aula, conto com a presença de todos que estão aí, a Soraya. Foi bem produtivo, né? Generoso. Generosa, né? Desculpa, generosa. Todos estejam aí com a gente para os nossos estudos. Vamos continuar aqui os nossos estudos. Esses estudos são bons para a gente, né, Anderson? Sim, eu acho que força a gente estudar mais e aprender mais. Exatamente, esses estudos vêm para a gente, né? Então, uma boa noite a todos. Muito obrigado. Vamos ver aí se o coração tem neurônio, gente. Vamos procurar aí. Eu não sei onde eu li, eu preciso descobrir aqui e falar para vocês. Tá? Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Que Jesus abençoe a todos e fique com Deus.